Chegamos agora ao 17º propósito, lutando pela vida, e a gente continua estudando agora Colossenses capítulo 3, mas o versículos 4 em diante, que diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então a gente vê que para a gente conseguir lutar pela vida, é necessário que algumas coisas a gente venha mortificar. O quê? Nossos desejos humanos que nos afastam de Deus. A prostituição, a impureza, a gula, apetite desordenado. Hoje a gente tem visto muitas pessoas jogando a ansiedade, para cima dos alimentos e tem aumentado de peso, tem vivido problemas de saúde em decorrência de uma alimentação desregrada por causa da ansiedade. Então a gente precisa analisar o que realmente estamos fazendo que está nos levando a termos uma vida totalmente de morte, caminhos de morte. Porque a princípio, no início, pode ser que dê um certo prazer, mas depois a gente fica mal, aquilo ali traz malefícios ao organismo, ao corpo, ao espírito. Então não é esse o caminho que Deus deseja que a gente ande. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Como que Cristo vai se manifestar? Através da verdade. Porque tudo aquilo que Satanás sempre tenta, falsificar aquilo que é o original. A gente vem estudando, Estudamos há alguns propósitos atrás, que Deus criou a gente à imagem e semelhança dele. Então, há um plano, um propósito, um desejo de Deus para a nossa vida, para que a gente possa viver. E não só isso, como uma regra. Assim como você faz, por exemplo, um carro. Todas as peças do carro precisam estar funcionando 100% para que ele possa executar o seu empenho 100%. Mas quando tem alguma coisa que começa a ficar torta, empenada, gasta, o carro também não tem o mesmo desempenho quando ele está a 0 km, não é verdade? Da mesma maneira, quando a gente tem alguma área da nossa vida que está fugindo daquilo que é o propósito original de Deus, a gente também começa a ter um desenvolvimento ruim, um desenvolvimento não 100%. E isso traz muita frustração. Isso traz não a morte, a morte espiritual, a morte física, desgaste, doenças, enfermidades, ansiedade, desequilíbrio nas emoções. Por isso que quando a gente coloca Cristo, ele diz aqui, quando Cristo, que é a nossa vida, Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra vida, não tem outro jeito da gente viver, da gente ter alegria sem Jesus. E quando Cristo se manifestar, então a gente também, vós vos manifestareis com Ele em glória. Essa glória que deixava Jesus sempre fortalecido, vivificado, levando vida para todas as pessoas as quais Ele pregou, Ele curou, Ele abençoou, Ele levou a salvação, essa vida também vai estar em nós. E Deus deseja que a gente seja assim, mulheres com vida, mulheres que vivem mesmo para Cristo. Por isso, nossos motivos de oração serão para que seja tirado de nós toda a ira, a malícia, a maledicência, palavras torpes, palavrões, de nossas vidas. Palavras torpes, quando a gente fala palavrão, às vezes não é exatamente o xingamento, mas
aquelas palavras que não agradam, que não edificam, que não trazem vida para a gente, né? Às vezes a pessoa, ai, vou morrer, ai, tudo é ruim. Ela vai trazendo só ambiente de maldição para si própria. Além disso, nós vamos também orar repreendendo todas as manifestações malignas em nome de Jesus e que a gente venha orar também para que a gente seja despida do velho homem, daquela velha criatura que às vezes é ranzinza, rancorosa, né? Cheia de ira, de mágoa, de reclamação, e a gente seja vestido de uma nova mulher. Mas como? Com Cristo no coração, porque é só Ele que pode realmente ser o motivo da nossa alegria, né? Não é uma coisa falsa, uma coisa de botar uma roupagem religiosa. Não pode ser assim, porque não funciona. Não é desse jeito que funciona. Mas é realmente a gente se quebrantando, como a gente viu nas semanas anteriores, se arrependendo, sabe? Olhando mesmo o que está dentro do nosso coração e começando a orar. Senhor, eu não quero isso. Senhor, limpa meu coração. Me santifica, eu não quero ser essa mulher rancorosa, com dificuldade de perdoar, com dificuldade de amar, né? Egoísta, egocêntrica, eu não quero ser assim, Deus me ajuda. Assim como o Senhor entregou, o teu amor foi tanto que entregou a vida pelas pessoas para amá-las, né? E resgatá-las para os braços do Pai. Senhor, eu quero também ser uma mulher que tem vida, que ama as pessoas, né? Independente de qual seja a situação. E também vamos orar para que o nosso conhecimento seja renovado segundo a imagem daquele que nos criou. Aquilo que a gente falou, imagem e semelhança de Deus. Você consegue imaginar Deus bravo, iracundo, brigando, resmungando, reclamando, né? Doente? Não, não. Então a gente também tem que ser como Ele. Esse é o padrão do reino de Deus. Ele quer que a gente lute pela vida. E quando a gente fala lutar pela vida, muitas vezes a gente vai lutar contra a nossa própria vontade. Porque muitas vezes a nossa própria vontade, quando está, né, com uma mente cauterizada, longe da vontade de Deus, ela nos leva a caminhos de morte. Entendeu? Então, é nesse propósito que a gente vai abraçar hoje a oração. Cristo é a nossa vida. Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida sem o Senhor. Queremos nessa hora pedir ao Senhor que nos perdoe, que seja tirado de nós, que sejamos transformadas, que Cristo realmente esteja em nosso coração, se manifeste, que a verdade nos liberte, para que a gente não fique, meu Deus, preso na ira, na malícia, na maledicência, em palavras torpes, em palavras duras, em palavras, meu Deus, que machucam, não só a outras pessoas, mas até a nós mesmos. Senhor, repreendemos em nome de Jesus todas as manifestações malignas de Satanás que tem tentado roubar a vida do Senhor em nós, tem tentado nos levar à morte, em nome de Jesus. Pai, oramos também para que sejamos despidos do velho homem, Senhor, dessa pessoa, meu Deus amado, muitas vezes é egoísta, rancorosa, com dificuldade de perdoar, sempre, meu Deus, soberba, egocêntrica, só pensando em si. Queremos ser vestidos do novo homem, de uma nova mulher, meu Deus, de um novo coração, como Cristo, Pai, nos ensinou. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Oramos também, Pai, para que o nosso conhecimento seja renovado, segundo a imagem daquele que nos criou. Ou seja, nós queremos ser a imagem e semelhança de Deus. Queremos ter essa imagem, um coração puro, coração santo, um coração limpo, um coração amável. Ajuda-nos, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Continue pedindo isso ao Espírito de Deus e seja revestida de uma nova mulher e que Cristo seja a nossa vida, nossa razão de existir.